Você sabia que o risco de morte por coronavírus pode ser 10 vezes maior para as pessoas que vivem em regiões vulneráveis? Segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura da cidade de São Paulo, a taxa de mortalidade nos bairros mais privilegiados é de 0,7 por 100 mil habitantes para a faixa etária entre 40 e 44 anos de idade. Nessa mesma faixa de idade, a mortalidade por Covid-19 chega a 6,7 a cada grupo de 100 mil pessoas nas regiões com pior qualidade de vida da cidade. Falaremos sobre os impactos da pandemia para pessoas mais vulneráveis no Estúdio News, que começa agora. E para falar sobre esse tema, eu converso agora com Célia Parnes, secretária estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo. Seja muito bem-vinda, secretária. Obrigado pela participação aqui conosco. Obrigada, eu é que agradeço a oportunidade. Secretária, eu queria começar falando sobre a situação das famílias de extrema pobreza. Tem um estudo feito pela Oxfam que mostra que a pandemia pode jogar mais de 500 milhões de pessoas na pobreza ao redor do mundo. Aqui em São Paulo, quais são as principais dificuldades que vocês aí na Prefeitura têm enfrentado para lidar com a situação do coronavírus com as famílias de extrema pobreza? Veja, na Secretaria de Desenvolvimento Social, nós tratamos no âmbito do Estado, mas, claro, a capital aqui de São Paulo é realmente o epicentro do tema do coronavírus e essas famílias em vulnerabilidade, nós sabemos que devem se manter em isolamento por todas as questões de saúde e, nesse sentido, o isolamento, ao mesmo tempo que protege essas famílias tão vulneráveis, tão fragilizadas, as impede de uma fonte de geração de renda, de fazer um bico, de sair em busca de um trabalho. Nesse sentido, o governo do estado entrou com um grande programa de segurança alimentar. São 1 milhão de cestas de alimentos direcionadas justamente a essa população. 1 milhão e 100 mil cestas de alimentos que vão atender 4 milhões de pessoas, porque cada cesta beneficia uma família com até 4 pessoas por um mês. E são famílias nessa faixa que você menciona, na extrema pobreza, famílias que vivem com até R$ 89 de renda per capita mensal. Secretária, de acordo com o censo feito pela Prefeitura de São Paulo, a população de rua na cidade aumentou 53% em 4 anos. Como o Estado de São Paulo está fazendo para monitorar justamente os casos e minimizar a contaminação, principalmente nas periferias? A gente tem um exemplo da Brasilândia, que foi um local onde as pessoas continuavam levando a vida com certa normalidade enquanto o vírus se propagava. Há outros pontos também no estado que preocupam a sua pasta, secretária? Sem dúvida. São dois aspectos um pouco diferentes, mas com semelhanças. Nós monitoramos o deslocamento, o índice de deslocamento, de isolamento de todas essas pessoas, justamente querendo que esse grau de isolamento se mantenha em no mínimo 50% para que os equipamentos de saúde deem conta, como é o caso da Brasilândia, como você se refere. Mas no caso de pessoas em situação de rua, o monitoramento é um pouco diferente. O último censo, inclusive, foi aqui na capital de São Paulo, de 25 mil pessoas em situação de rua, que se concentram em algumas regiões, mais especificamente, muitas na região central. E, nesse sentido, o que o governo do estado fez foi um grande mutirão de emissão de documentos dessas pessoas em situação de rua, para que elas possam, assim, ser elegíveis ao auxílio emergencial federal. Então, essa é uma grande ação que é feita em conjunto com os equipamentos municipais, os centros temporários de abrigamento, os centros de acolhimento, os centros POP e os CREAS, que são os centros de referência especializados em assistência social, justamente buscando atender e cuidar dessas pessoas em situação de rua nesse momento que estão ainda mais fragilizadas. Secretária, ainda falando sobre essa ação para o fortalecimento dos abrigos e também das pessoas em situação de rua, a dificuldade em tratar com essas pessoas vai muito por causa da falta de informação delas mesmas, diferente de nós que temos uma casa, tem a televisão, consegue se informar sobre o que está acontecendo. As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade não têm nem isso. Esse é o grande empecilho para conseguir lidar com essas famílias?
Sem dúvida, uma das vacinas contra o vírus que temos é a questão da comunicação e da informação, você tem toda a razão. Nesse sentido, existem equipes de abordagem nos municípios que justamente buscam informar a estas pessoas, tanto em situação de rua quanto pessoas que não estão se mantendo em isolamento, da importância da etiqueta comportamental, sanitária, de se manterem em isolamento, de todas as questões relacionadas à higiene e também de onde devem buscar este apoio, quais são os centros de atendimento para essas pessoas, os equipamentos de atendimento para as pessoas em situação de vulnerabilidade que os municípios oferecem. Então, as equipes de abordagem são essenciais, além disso, as equipes que chamam-se consultório na rua, são equipes de saúde que também buscam essa orientação, fazer essa orientação para essas pessoas e encaminhá-las para os equipamentos de saúde, se for o caso de algum sintoma, e de assistência social, no caso de apoio social. Secretária, agora eu queria falar sobre a população idosa também em situação de vulnerabilidade. Existem ações para os abrigos de idosos aqui no estado de São Paulo? Quais são? É uma grande preocupação que nós temos, essas pessoas, esses idosos em serviços de acolhimento, são idosos extremamente fragilizados, idosos que alguns têm família, mas não estão conseguindo receber a visita de seus familiares, muitos têm vínculos já rompidos com suas famílias, alguns são até abandonados e vivem nos nossos abrigos, nossos residenciais dos municípios e do estado. E uma grande preocupação nossa, naturalmente, é em relação à fragilidade deles no caso de contágio e dos sintomas do coronavírus. Então, nesse sentido, o governador João Dória, essa semana, fez um anúncio importante, repassando recursos para os municípios, especificamente para os residenciais, para que eles consigam fazer compras de equipamentos de proteção individual, de itens de sanitização, também possam usar essa verba para hospedar esses idosos e isolá-los em algum motel, pousada ou algum outro equipamento, que a prefeitura faça essa escolha, compra de testes e vacinação, tanto das equipes quanto dos idosos. Então, uma grande preocupação, junto com a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social, cuidando e focando nesses residenciais de idosos com muita atenção. Secretária, como que a sociedade civil, nós aqui, quem está em casa, está assistindo, quiser ajudar a prefeitura, o Estado, as pessoas que estão em situação vulnerável, como elas podem ajudar? Porque há grande preocupação da sua ajuda não chegar de fato a quem precisa. Quais são as dicas que você, como secretária, pode dar a essas pessoas que querem ajudar? Olha, o que eu tenho afirmado é que o governo tem justamente, quando faz um programa, como o nosso grande programa de alimento solidário, por exemplo, é um programa cujo recorte é uma população em extrema vulnerabilidade e com base num cadastro federal. Portanto, os nossos programas chegam exatamente às famílias que constam no cadastro com seus endereços CEP, CPFs e o NIS, que é o número de identificação social. Portanto, os programas do governo do estado, assim como todos os programas que se baseiam no cadastro único, são programas bastante efetivos na população que é atendida. Então, quanto a isso, a população pode ficar 100% tranquila e deve apoiar, sim, sempre que puder, os programas sociais do governo do estado de São Paulo por meio do Fundo Social. Existe uma conta que é auditada justamente para receber as doações de todas as pessoas físicas que queiram apoiar os nossos programas sociais por meio desta conta bancária do Fundo Social. E, claro, empresas, sociedade civil, que queira apoiar por meio de itens ou serviços, também pode fazer a sua doação, a sua contribuição. Nós temos um edital aberto na Secretaria de Governo do Governo do Estado de São Paulo, justamente visando a recepção destes itens de doação e destes serviços que as empresas têm grandemente contribuído. O governador João Dória tem feito semanalmente reunião com os empresários que queiram fazer esse tipo de aporte e tem sido bastante bem sucedido, já chegamos quase a 600 milhões de reais entre itens, serviços e também recursos financeiros, mas a demanda é grande
E nós convidamos aqui, aproveitamos o espaço aqui na Record News para sensibilizar os empresários e as pessoas físicas para que façam parte dessa grande ação de proteção social do governo do estado de São Paulo. Secretária, eu tenho falado aqui sempre com os nossos convidados que o mundo pós-pandemia, claro que será outro. Eu queria que a senhora analisasse quais as lições, passada essa pandemia, quais as lições que serão deixadas na forma de atuar e lidar com a desigualdade aqui no nosso estado. Bom, pensando assim em duas coisas que me chamam muita atenção. Primeiro, a união entre os três setores. O primeiro setor, que é o setor governamental, o segundo, que é o setor privado, e o terceiro, que é o setor das organizações filantrópicas, como vem atuando de forma tão unida e tão uniforme e tão convergente. Eu espero que esse seja um legado, sim, para os momentos pós-pandemia. Eu acho que os três setores atuando juntos tem sido um ganho imenso e eu espero que assim continue. E o outro aspecto que eu acho que ganhou muita importância, que eu espero que fique para sempre, é a relevância dos nossos idosos. Nossos idosos que eu sempre considerei extremamente importantes e que nós devemos cuidar com carinho e com cuidado. Neste momento de pandemia, eles justamente viraram o público mais fragilizado. E, nesse sentido, hoje chamam muita atenção e estão muito expostos a todas as questões do coronavírus. Eu espero que essa importância, essa relevância permaneça para sempre, porque eles são as pessoas que guardam a nossa história, a nossa cultura e devem ser extremamente valorizados. Secretária, antes da gente acabar, claro, eu queria ainda, nesse assunto, olhar um pouco para a habitação das pessoas, porque a gente começou a parar para pensar que, olha, as pessoas moram todas, uma família inteira, com 5, 6, num cômodo só, é difícil o isolamento. A gente tem que olhar atento a isso, ou seja, o nosso estado, é o maior estado do Brasil, ainda tem problemas gigantescos relacionados à habitação, à qualidade da habitação, enquanto a gente tem imóveis aí espalhados no centro de São Paulo, em outras regiões, vazios. Essa deve ser uma preocupação para os próximos anos, a gente dá qualidade de vida para as pessoas, uma residência à altura dessas pessoas? Essas regiões de grande adensamento, elas contam com algumas complexidades. Nem todas estão regulares, então essa é uma grande complexidade e nós sabemos que são residências que abrigam muitas vezes 5, 6, 10 pessoas, famílias grandes em cômodos pequenos em espaços reduzidos. Por causa da pandemia, isso ficou mais explícito ainda pelo risco grande de contágio. Neste momento, neste exato momento de pandemia, a nossa busca por uma solução foi justamente criar alguns centros junto com a sociedade privada e também associações de bairro, buscando áreas de isolamento para essas pessoas. Então, no caso, por exemplo, vou mencionar um caso aqui, que é o de Paraisópolis. 2 escolas estaduais foram rapidamente transformadas em centro de acolhimento para que essas famílias consigam se isolar dos entes queridos da família em caso de sintomas e consigam, assim, evitar o contágio. Mas, sem dúvida, isso que você menciona é uma questão de déficit habitacional que nós sabemos que é grande, especialmente na nossa capital de São Paulo, e há uma busca constante de regularização fundiária. Temos trabalhado incansavelmente nesse sentido, porque tudo isso também proporciona para estas famílias água, luz, tudo bastante regularizado e digno como deve ser. Secretária, quero agradecer demais a sua participação aqui para falar sobre o assunto. Obrigado e até uma próxima. Eu é que agradeço a oportunidade e até breve. Agora o Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta já, não saia daí. E para falar mais sobre os impactos da pandemia para as famílias vulneráveis, eu converso agora com Edu Lira. Ele é fundador da organização social Gerando Falcões. Edu, muito obrigado pela sua presença aqui no Estúdio News. Gustavo, prazer é meu. Obrigado pelo convite. Edu, eu quero começar falando sobre a ONG, que já arrecadou mais de 8 milhões de reais de investidores e sociedade para distribuir cestas básicas digitais em ao menos 70 favelas. Como funciona o projeto criado por vocês?
Na verdade, são mais de 12 milhões arrecadados, Gustavo. Nós começamos com um fundo emergencial, que teve doação, por sinal, de grandes empresários brasileiros, como Jorge Paulo Lemann, Pedro Bueno, Davi Pfeffer, Alex Gehring, entre tantos outros grandes empresários, como o próprio Abílio Diniz. E depois nós subimos em todas as redes sociais uma campanha completamente digital, que já mobilizou cerca de 15 mil doadores em mais de 10 países, como Estados Unidos, Portugal, Alemanha, além de Brasil e tantos outros países. E com isso nós já chegamos à monta de mais de 12 milhões de reais arrecadados. Lembrando, Gustavo, que todo esse recurso será integralmente investido na alimentação das famílias mais vulneráveis ao redor do Brasil. Edu, como você disse, muita gente recebe ajuda por meio de vocês. A gente viu nos últimos meses, dias, né, que o governo sozinho não consegue dar conta, seja pela dificuldade, pela burocracia de atender a população mais vulnerável, com ajuda, com auxílios, por toda uma logística entre governo, até para receber doações, por exemplo. Está aí a importância de ONGs como a Gerando Falcões, que a agilidade para atender a população vulnerável é muito mais rápida? Fundamentalmente, Gustavo, a gente, né, nesse período pandêmico do Brasil, estamos atuando diretamente em mais de 300 favelas brasileiras, em cerca de 11 estados. Então, só para mencionar algumas, nós temos ação diretamente em favelas como Morro do Alemão, Rocinha, agora também em Maceió, São José do Rio Preto, Capão Redondo, Poá, Zona Leste de São Paulo, em regiões como Vila Prudente, Zona Norte de São Paulo, Belo Horizonte, Espírito Santo, ou seja, uma capilaridade e, sobretudo, atuando com muita velocidade. Então, imagina que a Gerando Falcões é uma rede de ONGs que atua dentro de favelas, com ONGs conveniadas, ONGs parceiras, que nós aceleramos essas ONGs. Então, nesse período pandêmico, nós utilizamos o potencial de gestão, de atuação, de tração dessas favelas dentro das ONGs, dentro das favelas, para poder cadastrar as famílias por ordem de vulnerabilidade social. Então, nós chegamos, pelo menos 20 dias antes do governo, na vida dessas famílias dentro das favelas. Edu, como é a receptividade das próprias favelas a alguns locais que a gente não pode fechar os olhos? Há uma criminalidade dentro desses locais. Como é que vocês têm lidado com esse tipo de situação? Bom, as ONGs, as igrejas, os times de futebol, a Dona Maria da mercearia, o Seu José do bar, e assim como o Poder Paralelo, eles fazem parte da sociedade como um todo. É o cotidiano da população de extrema baixa renda em favelas. São quase 14 milhões de pessoas que vivem em favelas no Brasil, Gustavo. Nós estamos falando de mais de 7 mil favelas, sendo que a sua maior densidade está hoje em São Paulo. Então, essa realidade social, essa teia social, ela é algo mais do que comum. Agora, naturalmente, o nosso trabalho, por ser um trabalho que atende diretamente às favelas, às famílias que estão em maior risco, em vulnerabilidade. Não só a gente, como outros grandes programas sociais, como o CUFA, como Casa do Zezinho, como tantas outras iniciativas, tem o respeito de todas as demais forças sociais dentro da favela, inclusive o Poder Paralelo. Isso é um fato. Edu, claro que a gente está falando de coisas positivas do trabalho de vocês, mas eu queria saber qual que é a dificuldade, a maior dificuldade que vocês têm hoje em dia para ajudar famílias. E se a gente conseguisse diminuir essa dificuldade, imagino que poderia aumentar ainda mais a ajuda. O grande tema é que a gente tem mais pessoas para ajudar do que recurso mobilizado. Isso é um fato. Saiu uma pesquisa agora recente do Instituto Locomotiva que aponta que 5.440.000 pessoas não têm consciência, conhecimento da ajuda emergencial anunciado pelo governo federal. Ou seja, você tem mais de 5 milhões de pessoas que são desbancarizadas, que não têm acesso à internet e com muita dificuldade de decodificar uma mensagem, que desconhecem a ajuda. Ou seja, são famílias que estão à margem da margem e correndo um risco
sobressaltante de literalmente morrer nessa crise de fome. E somado a isso, quase metade da população de favelas são trabalhadores autônomos. Além disso, tem um tema, Gustavo, de que nós temos que considerar que as famílias mais pobres também mandam os filhos para escolas para eles poderem comer. E quando está todo mundo em casa, você tem um sobreposto de demanda alimentar muito grande e que o bolso do brasileiro não aguenta uma demanda como essa. Então, a quantidade de pessoas que nós, ONGs, entidade civil e toda a sociedade como um todo tem que alimentar é ainda maior do que a quantidade de pessoas engajadas no processo de doação efetivamente. Nossa meta é arrecadar algo em torno de 50 milhões de reais, nós estamos hoje beirando a casa de 13 milhões de reais. Ainda tem um gap muito grande para preencher, mas a gente acredita que a sociedade engajada, a gente pode chegar lá. Edu, ao fundo tem aí uma hashtag. Você já falou muito sobre a questão das redes sociais, de conseguir engajar as pessoas pela tecnologia. Como que a tecnologia tem sido essencial no trabalho de vocês aí? O que você vê aqui atrás é um dos nossos valores que moldam a nossa cultura, que é o vai que dá, assim como temos o tamo junto, trabalho duro, papo reto, é nós, que é o sentimento de dono pela favela e pelas soluções. As redes sociais foram fundamentais nesse momento e está sendo fundamental. Mais de 15 mil pessoas já foram mobilizadas. A nossa entrega, Gustavo, na ponta, nós optamos em ter um serviço diferente, não por cesta básica física, nós optamos pela cesta básica digital. Então, uma vez que a família é cadastrada nas nossas ONGs aceleradas, ela recebe um cartão Vale Alimentação, da Ticket ou da Alelo. E esse cartão, ele sofre uma recarga mensal no valor de R$100. Então, veja a relevância disso, porque além de você dar a opção da chefe da família gerenciar a demanda que tem dentro de casa, porque você manda uma cesta física, talvez já tinha um óleo, aí chega mais um óleo. Então, com o cartão, ela pode escolher e gerenciar melhor o que ela necessariamente precisa comprar naquela situação. E mais do que isso, Gustavo, e é muito bom ter esse espaço aqui para conversar sobre isso com você, é de que nós estamos ajudando o fomento à economia dentro das favelas, porque essa chefe da família ela vai comprar no mercadinho local. Então, ela vai lá no João, sabe, que tem ali a sua venda, e vai fazer R$100 de compra, vai comprar leite, vai comprar arroz, vai comprar feijão. Além de comer, ela evita que os negócios quebrem, continua gerando emprego e renda dentro da favela e criando um grande colchão social para que o impacto não mate, porque marcas vai deixar, mas eventualmente não mate as famílias mais vulneráveis e nem o pequeno empreendedor. Olhando já para o mundo pós-pandemia, que a gente, claro, torce para que seja rapidamente vencida essa pandemia, eu queria que você falasse sobre essa tecnologia, a digitalização, que precisa ser importante para ter uma base de dados, a gente conhecer as pessoas que estão em situação vulnerável, que estão precisando de ajuda. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Gustavo, o mundo é digital e os nossos governos como um todo ainda são analógicos. O Brasil precisa fazer uma revolução de dados para a gente saber realmente no detalhe do detalhe e com precisão aonde estão os brasileiros mais pobres. Senão você acaba tendo uma completamente confusão de dados, pessoas que eventualmente não necessariamente precisariam receber ajuda emergencial e que acabam recebendo no lugar de famílias que são muito mais vulneráveis, mas não têm acesso à internet ou são desbancarizadas. Então isso, a falta de uma organização, de uma inteligência de dados, do uso de tecnologia por parte do governo, acaba sacrificando as pessoas mais vulneráveis. Então o Brasil precisa acompanhar essa transformação digital, acompanhar essa revolução de dados e fazer uma transformação completa, porque isso vai gerar benefício direto para as pessoas mais pobres do nosso país, para elas estarem no banco de dados do governo, tendo acesso às melhores
e mais transformadoras políticas públicas do país. A gente precisa fazer isso num caráter de extrema urgência. Edu, ainda olhando para o futuro, quais outras lições você acha que essa pandemia vai deixar? Você acredita que as pessoas vão se conscientizar desse número gritante, enorme de pessoas que vivem em favelas, em dar qualidade de vida para essas pessoas? Enquanto a gente pede para as pessoas lavarem as mãos, tem pessoas que não têm acesso à água, que não têm saneamento básico. Você acha que a gente vai ter um olhar melhor, pelo menos o governo, a sociedade civil, ou você teme que não? Gustavo, tem uma pesquisa do Instituto Data Favela que aponta que cerca de 46% dos lares de favela no Brasil não têm acesso à água potável. Mais de 20 milhões de lares no Brasil não têm acesso à internet. Quase mais de 50 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso ao saneamento básico. Então, você tem uma disparidade gigante no Brasil, que ao mesmo tempo, por exemplo, eu falo aqui com você do extremo leste de São Paulo, de Poá, que fica 1 hora da Faria Lima, onde se fecham os maiores negócios. E não tem problema, tem que ter negócios, e o setor de negócios no Brasil precisa ser vibrante. Mas a poucos quilômetros você tem favelas completamente vulneráveis, vivendo no século retrasado, sem acesso ao saneamento básico, à água potável, à energia elétrica. Então, esse é o Brasil. Você tem quase que uma Bélgica e uma Índia quase que coexistindo. Então, a gente precisa fazer um esforço de construir para o nosso país uma visão de longo prazo, endereçar esses grandes temas da sociedade realmente como coisas estratégicas no nosso país que a gente vai atacar e resolver esses grandes dilemas. Porque se a gente deixar de olhar e dar atenção para as coisas mais estratégicas em relação à desigualdade social no país, ok, mas 1 hora essas coisas vão te perseguir. 1 hora essa água vai sair da canela e vai chegar aqui. E todo mundo percebeu que um problema da China passa a ser um problema de todos nós. Então, a injustiça em qualquer lugar é injustiça em todos os lugares. Então, o problema em uma favela pode ser o problema em todas as comunidades de negócios, dos advogados, dos médicos, dos juízes, do STF, da classe política, do Congresso, dos banqueiros. Então, todos nós vamos ter que fazer um esforço de derrubar muros e construir pontes, independente se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, se é direita, se é de esquerda, trabalhar integrado para efetivamente fazer o futuro chegar para todos os brasileiros, porque para a maioria deles a vida ainda está muito no passado e deixou de chegar no futuro. Edu, eu quero agradecer demais a sua participação e, além de me despedir, eu quero saber informações para quem está assistindo o programa, se interessou no trabalho de vocês da Gerando Falcões e quer ajudar. Como é que ele pode fazer? Obrigado, Gustavo. É só acessar gerandofalcões.com e, nesse caso, para fazer a sua doação, gerandofalcões.com/corona no paredão. Nos ajude a emparedar o corona e mostrar que os brasileiros, nos momentos mais difíceis, eles lideram pelas pessoas que mais precisam. Obrigado pelo convite. Um forte abraço, Edu. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Edu Lira, fundador da organização social Gerando Falcões, e Célia Parnes, secretária estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso podcast disponível nas plataformas Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá!